como eu tinha dito, tá achando pouco? Eu vou... É só isso aqui mesmo, é só essa lista aqui. São só essas questões. Né? Eu sei, mas tava menos aperreado, né? Porque a gente terminou o conteúdo segunda-feira, eu mandei a lista, enfim. Esse conteúdo dessa prova aqui é a parte mais importante, eu acho, do assunto de integral. Sim, pode tirar a dúvida agora. Aí depois eu começo o conteúdo que eu ia falar. É, bom dia. Uhum. Eu tô com um problema na internet, então se eu cair, já sabe. No caso, eu tenho uma dúvida sobre a quarta questão. Eu acho que é a quarta. Não, é Ah, essa aí. Eu ainda estou um pouco confusa no limite de integração para meio. Eu não sei se eu entendi certo ou se, sei lá, não sei. Porque no caso, tipo, eu coloquei de 0 a 0, já que seria só um ponto. E aí, tipo, a explicação seria que não tem uma área em um ponto. Tipo, a área de um ponto seria 0. Mas aí eu não sei se não, está não. certo. Não, Não é por aqui aí, então. é uma separação em. Isso daqui é aquela parte que a gente falou segunda-feira, integral de uma função contínua por partes. Basta separar de -2 a 0 e de 0 a 5, porque justamente o valor do θ zero é irrelevante para o cálculo da integral, que é justamente esse meio aqui. Ele não influencia no cálculo, porque ele é uma descontinuidade. Só interessa essa função em intervalos, que juntos vão dar o domínio de integração, mesmo que exclua um ou outro número. Então, eu acho que eu esqueci de falar isso naquela aula, mas quando a função é contínua por partes, né, ela tem essas descontinuidades pontuais, tu simplesmente ignora esse ponto de descontinuidade. Aí tu integra, nesse caso aqui, de -2 a 0, mais a integral de 0 a 5. Aí tem que ver como fazer esses dois pedaços. Basicamente é isso. Entendi, entendi. Pois é, tipo, no meu, na suposta 3 partes, no caso, seria. No caso, daria o mesmo resultado. Se você fizer desse jeito, que você me falou. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Agora eu fiquei confusa, mas eu vou assistir novamente, então, a aula depois, pra verificar Vai, isso. tá bom. Vai dar a mesma coisa, mas o ponto é que não é necessário fazer isso. Ah, sim. Então, ok. Obrigada. Tá bom. A questão é que essa função, ela, do ponto de vista da integral, ela não iria mudar se a gente apagasse essa linha do meio aqui. Mesmo que ela não tivesse definida no x igual a 0, isso não influencia na integral. É como se a integral fosse cega para essas descontinuidades pontuais. É mais ou menos isso. Porque como ela lida com a área de um intervalo, ou uma área negativa, pensando, né, em termos geométricos, como ela faz isso, um ponto não é suficiente para interferir no valor da integral. Isso é o que os matemáticos lá chamam de conjunto de medida nula. Um ponto é um conjunto de medida nula. Ele não influencia no valor da integral. Só interessa os intervalos, esses conjuntos entre aspas grandes. No caso, estou falando do domínio da reta, né?
que seria de menos 2 a 5. Aí interessa o intervalo de menos 2 a 0 e o intervalo de 0 a 5. É basicamente isso. Mas tem razão de ficar em dúvida que isso não é nem um pouco simples de entender, né? E, e vocês aí, Jefferson, Rodrigo e Anne, alguma dúvida em relação a alguma coisa da lista? Bom dia, Rafael. Tem alguma coisa que vocês queiram ver agora? Oi. Oi. Nessa terceira questão, eu fiquei em dúvida nesse 3 cosseno de 2t menos 5. Eu fiquei em dúvida em qual é que sai daí, porque na integração definida tem que... O número vai para fora da integral e tal. Como é que eu faria aí? Entendeu o que eu quis dizer? Tem que usar as propriedades, né, da integral para separar ela em três. Essa constante multiplicativa aqui, que é o mais 3, e esse sinal vão sair, respectivamente, né, da segunda e da terceira integrais. E aí vai ficar a integral de cosseno de 2t menos 5. Aí tem que fazer uma mudança de variável aqui, nesse 2t menos 5, para conseguir resolver essa integral. Basicamente é isso. E também aqui nessa tangente de t sobre 2, tem uma fórmula para a integral da tangente de t, mas não para tangente de t sobre 2. Aí faz uma mudança de variável bem aqui. Também. Aí... Tá. Pensei que o 2 daí saía também. Não, não pode. Esse 2 daqui de dentro vai aparecer, mas ele vai aparecer naturalmente quando tu fizer a mudança de variável. Não pode jogar ele não pode sair do cosseno, porque o cosseno não tem essa propriedade. Nenhuma função trigonométrica tem essa propriedade de permitir que isso aconteça. Só quando fizer a mudança de variável, que aí ele vai aparecer naturalmente fora. Não sei se esclareci o que tu queria saber. Eu entendi mais. Tá legal. Alguma outra coisa? Não? Então, se vocês lembrarem de alguma dúvida aí ao longo da aula, me perguntem no meio. Preparei aqui para falar para vocês uma. Eu não vou, enfim, falar de tudo, não vai dar tempo. Nunca dá tempo de falar tudo, né? Também tem um ditado que diz que para ser chato é só falar tudo. Então, eu preparei para vocês aqui algumas coisas que estão lá no capítulo 7 do cálculo A, certo? Que são outras técnicas de integração. Aí primeiro eu vou falar de umas integrais de funções trigonométricas. Então tem algumas que a gente já viu. Meu Deus. A gente já viu, por exemplo, integral de seno de x, dx, que dá menos cosseno. A gente viu a integral de cosseno, que dá seno. A integral da tangente. Em algum momento eu acho que eu falei, mudança de variável, que vai dar log natural do módulo da secante de x.
Aí, essa integral da cotangente, eu esqueci quanto dá, eu vi ontem, mas é parecido. Essa daqui é semelhante à solução da integral da tangente. É parecido. E eu esqueci quanto dá. Fica como exercício para quem quiser fazer aí. Tá? Aí tem algumas integrais que a gente pode fazer. Eu vou fazer como exemplo aqui a da secante. E aí a da cossecante fica como exercício para vocês. Então, nessa primeira parte da aula eu vou falar sobre algumas integrais de funções trigonométricas, que são interessantes porque elas aparecem às vezes em alguns problemas de física. Eu passei uma lista, a segunda prova de Física 3, que tinha algumas integrais lá e na hora de fazer a mudança de variável apareceu a integral de secante. Então, interessante isso num problema de eletrostática. Bom, aí a integral da secante, lá no cálculo A está resolvido, mas eu achei meio malandro o jeito que foi feito lá. Então eu vou fazer de outro jeito aqui. A secante é 1 sobre o cosseno. Então isso é a integral de dx sobre cosseno x. Aí eu vou multiplicar e dividir por cosseno x aqui, em cima e embaixo. Então fica cosseno x em cima, cosseno quadrado x embaixo. Só que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então se a gente fizer uma mudança de variável aqui, do tipo u igual a seno de x, aí a gente vai ter um du, que vai ser cosseno de x dx. Então, o que está em cima vai virar du. E o que está embaixo vira 1 menos u ao quadrado. E essa integral aqui, ela é uma integral imediata. Certo? E ela vale tangente hiperbólica a menos 1 de u, mais uma constante. Por quê? Porque o módulo desse u, que é o módulo do seno, é sempre menor do que ou igual a 1. Então vai se encaixar na tangente hiperbólica inversa. E aí, existe uma expressão, se eu não me engano, eu falei sobre isso numa aula aí que eu falei sobre essas funções inversas de funções hiperbólicas. Existe uma expressão para tangente hiperbólica inversa em termos de logaritmos. E ela vai ser meio logaritmo de 1 mais u dividido por 1 menos u. Quem tiver curiosidade de ver as outras, eu não sei se tem no cálculo A, mas tem na Wikipédia. Então, Wiki, aqui na página de funções hiperbólicas, eu procuro ver sempre em inglês porque tem mais conteúdo. Não é frescura, não. Certo? Aí aqui tem funções inversas como logaritmos. Aí tem tudinho aqui, ó. O arco tangente hiperbólico é isso aqui que eu falei, ó. Essa terceira. Então, sempre que aparecer uma função hiperbólica inversa, tu podes expressar ela como um logaritmo, certo? Isso é útil pra caramba. É importante de saber, tá? Então fica essa dica para vocês aqui. Deixa eu printar isso para deixar aqui para outras
gerações que vão que vão ver esse slide depois. Certo? E aí a gente chega nessa expressão, então, para essa integral, que ainda está escrita em termos de u. Como ela está escrita em termos de u, a gente precisa voltar para a variável anterior. E aí, voltando para a variável anterior, né, que é u igual a seno de x, a gente vai ter isso aqui. Então, a integral da secante vai ser meio log natural de 1 mais u sobre 1 menos u. Só que como o é seno x que eu acabei de escrever, isso dá, na verdade, meio logaritmo natural de 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x. E tem um jeito melhor de expressar isso aqui, né, graças às inúmeras identidades que existem nas funções trigonométricas. A gente pode, aqui dentro desse logaritmo, dentro desse módulo, multiplicar em cima e embaixo por 1 mais seno x. E aí vai ficar assim, em cima e embaixo. Tá? Então, multiplico aqui em cima. E embaixo, que é a mesma coisa que não fazer nada, né? Porque eu multipliquei por 1. E aí em cima vai ficar 1 mais seno ao quadrado. 1 mais seno ao quadrado. E embaixo, 1 menos seno quadrado de x. Aí fica meio log natural de 1 mais seno x ao quadrado. E embaixo, cosseno ao quadrado, pela identidade fundamental. Bom dia, Anderson. E aí, esse meio pode virar um expoente, então fica log natural do módulo de 1 mais seno de x sobre cosseno x ao quadrado, que é o que já estava lá dentro, elevado a meio, que é do expoente, e aí fica só o que está dentro. Então fica log natural do módulo de 1 sobre cosseno x mais seno sobre cosseno. Ou seja, fica secante mais tangente. Então, resumindo, a integral da secante de x dx é logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Certo? Então, essa integral da secante dá isso aqui. E, a menos que caia numa prova demonstrar isso, acho que vocês não precisam fazer isso nunca mais, tá? Porque essa integral ela aparece de vez em quando e simplesmente dá isso aí, é só usar o resultado daqui para frente. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês também, quer dizer, a menos que vocês venham a ter professor muito chato daqui para frente, tipo eu fui com os meus alunos de Física 13 esse semestre, não precisa demonstrar integral, tá? Vocês procuram numa tabela, fazem no máximo uma mudança de variável para encaixar uma coisa na outra e usem, porque a gente estuda cálculo para entender por que, que uma coisa dá outra, por que, que uma coisa é tal coisa, por que entender, né? Mas depois que a gente entende, a gente tem que poupar o trabalho o máximo possível. Então, se aparecer uma integral desse tipo aqui, integral da secante, simplesmente dá log natural de módulo da secante mais tangente. Tem que usar. Vocês têm que aprender a usar tabelas de integrais. Então, aqui no livro um dos livros que eu falei para vocês, que é esse cálculo A, ele tem lá no final essa tabela aqui, que tem identidades trigonométricas, tabelas de derivadas, e depois tem uma tabela de integrais.
Então, antes de tentar resolver, tem que ver se não está numa tabela dessa aqui, a integral que vocês estão fazendo. Se tiver, é só dizer, usando a fórmula tal, entende? E aí faz, tá? Minha dica. Mas aí, por enquanto, é importante conhecer pelo menos o motivo de algumas delas. Muito bem, então essa é a integral da secante. Aí pode ser que apareça outras integrais imediatas que dê uma função hiperbólica inversa, tipo essas aí. Aí vocês transformam em logaritmo. É bom também ver se está certo isso aqui, porque nem tudo que a gente copia direto da Wikipédia está certo. Então é bom procurar isso num livro, para ter certeza. Tá? Aí um outro exemplo que fica como exercício para vocês, porque é parecido, é a integral da cossecante. Tá? E aí fica como exercício para vocês. Tentar fazer uma coisa parecida e usar uma identidade parecida com a que eu usei agora. Mas aí eu queria falar tipo, para vocês aqui de uma que é mais importante, tá? Que são essas integrais desse tipo aqui, ó. Integral de seno quadrado de x dx, integral de cosseno quadrado de x dx, enfim, integrais do tipo potência. Então, do tipo seno elevado a um número, ou integral de cosseno elevado a um certo número p, uma certa potência p, de x dx, certo? E aí o que eu vou fazer com vocês aqui é essa, porque essa daqui está na prova, né? E aí eu vou resolver com vocês aqui essa integral do cosseno quadrado, certo? E aí o que acontece? Para resolver esse tipo de integral, que é desse tipo aqui, que é a integral do seno elevado a uma potência de x dx, ou integral do cosseno elevado a uma potência de x dx, a gente usa essas identidades aqui. Então a gente usa a identidade fundamental, né? Que é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Vamos ver um exemplo disso depois. Aí tem essa outra identidade aqui, que é do seno ao quadrado, que é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E tem uma para o cosseno, que vai ser 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Aí esse daqui é o da prova, e esse aqui é o que eu vou fazer como exemplo. Certo? Então, como é que a gente faz a integral do cosseno ao quadrado? A gente usa aquela identidade. Então, a integral do cosseno ao quadrado é a integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 dx. Aí a gente só arruma o integrando, né, separando. Então, fica meio mais meio cosseno de 2x. Então, a gente separa em duas integrais, que é meio. De onde vem esse meio? Já vou explicar. Deixa eu só terminar aqui. Então, fica a integral de meio dx mais meio integral de cosseno de 2x dx. E essa daqui dá x sobre 2. E essa outra integral de cosseno de 2x tem que fazer uma mudança de variável. Tá?
que é integral de cosseno de 2x, a gente faz uma mudança de variável, né? Chama de 2x de u, e aí o du vai ser 2dx, então o dx vai ser meio du. Então, fazendo isso, a integral aqui fica integral de cosseno de u vezes o dx, que é meio du. Então, fica meio integral de cosseno de u du. E a integral do cosseno é seno, mais uma constante. Então, essa integral, ela dá simplesmente meio seno de 2x, substituindo o u de volta aqui, certo? Então, fica meio integral do cosseno de 2x, que é meio seno de 2x, tá? Mais c. Então, resumindo, a integral do cosseno ao quadrado é x sobre 2 mais 1/4 do seno de 2x. É bastante parecido. A diferença é que lá é integral do seno e tem que fazer mais uma outra mudança de variável bem aqui, em algum momento. Ou fazer só uma depois, usar a identidade, enfim, tem que prestar atenção nisso. Mas é muito semelhante. Aquela integral lá eu não sei quantas vezes eu já fiz na vida. Não tantas assim, mas já fiz algumas vezes, porque toda vez que a gente vai estudar mecânica quântica, tem um problema lá que a gente tem que resolver toda vez, que é o problema do poço infinito. Daqui a uns 3 anos, 2 anos, vocês vão lembrar disso. Ou não. Aí só um comentário. Que significa o NP? É constante. N é constante e o π é constante. É como se fosse... É isso que tu tá perguntando? Não entendi. É, tipo, o que que significaria dentro dele? Seria só um possível arco, genericamente, de onde a gente fosse encontrar o nosso cálculo? Tipo, o que que significaria? É porque o X, fisicamente lá, né? Aquele X lá é uma coordenada de verdade, né? Então ele é medido em metros. Aí tem que ter uma divisão do X, tem que ter uma divisão por A para poder ficar dimensional e a gente calcular o seno. Mas o motivo não é esse. Aquilo lá vem de uma condição, vem das condições iniciais do problema. Que aparece uma condição inicial lá, que é seno de kx igual a zero. Seno de k vezes x igual a zero. Aí tu descobre que isso só acontece quando k for igual... Aliás, k vezes a igual a zero. Aí isso só acontece quando k vezes a for igual a um múltiplo inteiro de π. Isso lá na solução lá do problema lá de mecânica quântica, porque é a solução da n seno de kx, onde esse k é uma constante de integração. Enfim, aí tu descobre que k é nπ sobre a. Substituindo de volta ali, fica seno de nπ x sobre a. É mais ou menos isso. Não é nada demais. Para efeito da integral, pode chamar nπ sobre a, pode chamar de uma constante, sei lá, b, e fazer a integral e no final substituir b. Não vai fazer diferença, constante.
Não sei se tem a ver o que tu perguntou com o que eu respondi, mas mais ou menos essa ideia. Era isso ou não? Acho que sim. É, Acho tá. que sim, era mais aplicação mesmo do que significaria o que É. estava dentro, né? Tipo, seria o ângulo dele, o que quer Uhum. dizer pra gente. Mas tudo bem, eu acho que respondeu. Aquilo lá é a chamada normalização da função de onda, porque quanticamente a partícula é descrita por uma função chamada função de onda, só que ela tem uma ambiguidade na amplitude dela, no tamanho. Aí a gente faz uma normalização que envolve aquela integral lá, para poder. Enfim, parece muito complicado comigo falando agora, mas quando vocês fizerem Moderna 1, vocês vão estudar isso, ou Moderna 2, provavelmente na 1, e aí vocês vão ver que não é tão difícil assim, não. A questão é ir um passo de cada vez, né? Aí a gente chega lá. Aí o que tu perguntou, de onde vem esse meio aqui, né? Dessa fórmula aqui embaixo. Esse meio vem, na verdade, vem da fórmula do cosseno de 2x. Porque, Mas no caso, ficaria tipo 2 seno x cosseno x. Não seria isso? não, essa daí é a fórmula do seno de 2x, Ah, justamente. tá, tô confundindo. Tá, ok. É, porque o caminho completo desse argumento é esse. O cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno B seno A. Aí se tu faz os dois serem iguais, tu vai ter o cosseno de 2A, né? Se A é igual a B. Enfim, fica o inverso Aí, da fundamental, né? Só que negativo pro seno. isso. Só que aí se tu usar, se tu lembrar da identidade, ela dá um vínculo entre o cosseno quadrado e o seno ao quadrado. Então tu pode escolher um dos dois para eliminar aqui. E aí isola e vai dar aquelas identidades lá. Então, por exemplo, se eu quiser o seno, eu isolo o cosseno aqui. Porque aí ele vai desaparecer e vai ficar só o seno, né? Aí substituindo as duas aqui, fica cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado, que é 1 menos seno ao quadrado, menos o seno ao quadrado que já estava lá. Aí fica 1 menos 2 seno ao quadrado. Aí passa esse aqui somando, esse daqui subtraindo, aí fica assim. Aí passa o 2 dividindo. Basicamente é isso. E aí, se for para o cosseno, a identidade do cosseno ao quadrado, eu só isolo o seno bem aqui, em vez do cosseno. Aí tu vai chegar naquela fórmula que está bem aqui, nessa fórmula de baixo. Basicamente é isso. Tá bom, beleza. Aí um outro exemplo interessante aqui de fazer é, se for, por exemplo, seno ao cubo ou cosseno ao cubo, eu vou fazer um para vocês aqui, vocês podem ver mais lá no cálculo A. Então, se for seno ao cubo de x dx, o que a gente faz é separar em potências pares, multiplicando pela potência ímpar, caso sobre, né? Então, por exemplo, a gente separa isso aqui em seno quadrado. Por quê? Porque seno quadrado a gente pode usar identidade, né? Então, a gente pode transformar isso no 1 menos cosseno quadrado. E aí vai virar duas integrais. Então, vai virar a integral do seno e a integral de cosseno ao quadrado vezes seno. Aí essa daqui é imediata e a outra dá para fazer por mudança de variável. Então essa daqui é imediata
E essa daqui dá para fazer por mudança de variável u igual a cosseno x, certo? E aí, fazendo u igual a cosseno x, fica du igual a menos seno x dx, e, portanto, isso daqui vai ser menos du. Né? Aí, fazendo isso, dá para substituir na integral. E vai ficar a integral do seno é menos cosseno. Ali menos a integral de cosseno quadrado é u ao quadrado. Seno x dx é menos du. Então fica menos cosseno. Não tem esse dx aqui, não existe. Mais u ao cubo sobre 3. Mais uma constante. Então, substituindo o finalmente, né? A gente tem que a integral do seno ao cubo é menos cosseno mais 1/3 de cosseno ao cubo de x mais c. Certo? Então, é mais ou menos assim que a gente pode resolver, por exemplo, seno ao cubo. Se fosse cosseno ao cubo, daria para fazer exatamente o mesmo processo. Muito, muito parecido, tá? Aí fica como exercício para vocês. Integrais do tipo, desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, integral da tangente elevada a uma certa potência, ou da cotangente elevada a uma certa potência, ou a integral da secante elevada a uma certa potência, ou da cossecante elevada a uma certa potência também. Integrais desse tipo aqui, a gente usa essas identidades. Essas identidades abaixo aqui, que é secante quadrado de x igual a 1 mais tangente quadrado de x e cossecante quadrado igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Tá? Além, é claro, dos métodos usuais. Tá? Então, isso daqui não significa que não vai ter que fazer uma mudança de variável ou uma integração por partes no meio do caminho, né? Eventualmente, tá? E aí, como exemplo, eu vou fazer com vocês a integral da secante ao cubo, certo? Que é um exemplo clássico, que aparece inclusive na capa de um livro de cálculo aí. Aí eu peço 2 minutinhos aí para vocês, para eu encher minha garrafa de água aqui, que eu bebo muita água. Já volto.
Pois é, galera. Então, vou fazer como exemplo aqui para vocês a integral da secante ao cubo, que é uma integral muito interessante, né? Ela pode aparecer às vezes. A integral da secante ao quadrado, ela é imediata, tá? Então, a integral da secante já fizemos, né? Ela dá isso aqui, log natural da secante mais tangente. A integral da secante ao quadrado, ela é imediata, né? Porque ela dá simplesmente tangente. E então, se a gente for continuar aqui, isso a gente chega na secante ao cubo. E a gente faz ela por integração por partes, tá? Mas não feita de qualquer jeito. A gente separa isso em secante vezes secante ao quadrado de x dx. Porque justamente eu sei que isso daqui é uma derivada. Secante ao quadrado justamente é a derivada da tangente. Então eu sei que eu posso chamar isso aqui de um dv e chamar isso aqui de um u. E fazer uma integração por partes. Certo? Então chamando de u a secante, o du vai ser secante vezes tangente. E chamando de dv a secante ao quadrado de x dx, o v vai ser a integral disso, que é a tangente. Tá? Então a gente já tem o v, du e dv. A gente pode aplicar o método da integração por partes, que diz que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, isso vai ficar, né? Integral de secante ao cubo vai ser uv, sendo u a secante e v a tangente, fica secante vezes tangente, menos a integral sendo v tangente, e du secante vezes tangente. Essa daqui só dá para fazer olhando no papel. É um pouquinho complicada. Se vocês forem procurar nos livros, eles todos resolvem do mesmo jeito. É o tipo de coisa que não tem como ser muito criativo. Né? Então fica a integral de tangente ao quadrado vezes secante dx. Aí aqui a gente usa a identidade, né, que diz que como eu disse no slide anterior, a gente usa essa identidade aqui, por exemplo. Então, 1 mais tangente quadrado é secante ao quadrado. Isolando a tangente, a gente tem que tangente quadrado é secante ao quadrado de x menos 1. Certo? Mas olha que interessante que vai acontecer agora. Então, fazendo isso, a integral de secante ao cubo vai ficar secante vezes tangente, menos, aí ficou a integral de tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado menos 1, vezes a secante que já estava lá,
Então, esse primeiro termo fica menos a integral de secante ao quadrado vezes secante, é a secante ao cubo que justamente a gente estava tentando resolver. Menos com menos dá mais, então dá mais integral de secante. Certo? E aí a gente pensa, ué, se apareceu de novo a integral que eu estava tentando resolver, então quer dizer que deu ruim, né? Eu não consigo. Mas se a gente pensar um pouco, a gente pode entender ela como uma incógnita, e se ela está subtraindo, ela pode passar somando lá para o lado esquerdo. Tá? E passando ela somando para o lado esquerdo, vai ficar 2 vezes a integral da secante ao cubo, igual a secante vezes tangente, mais a integral da secante, que é log natural do módulo da secante mais a tangente. E passando esse meio dividindo, a gente resolveu o problema. A integral da secante ao cubo é meio secante vezes tangente, mais meio log natural do módulo da secante mais a tangente, mais c. Certo? Essa integral é bem interessante. Não sei se vocês gostaram, mas eu gosto dela. Acho ela da hora. Enfim. É isso, pessoal. Aí, lá no cálculo A, no capítulo 7, tem muito mais integrais, tá? Nas minhas férias, do primeiro para o segundo semestre, acho que foi as férias mais produtivas da minha vida até hoje. Que eu li justamente esse capítulo 7, na férias do primeiro para o segundo semestre de 2010, quando eu era calouro, né? Eu li esse capítulo aí, valeu muito a pena. Então eu recomendo para vocês, quem não tiver morto de cansado, quem tiver bem da saúde mental e tiver um tempo livre no meio dessa semana de férias ou desse semestre, não sei como vai ser para vocês, tentem complementar esse conteúdo de cálculo 1 e de vetores. Assim ninguém vai ler, né? Muito requisito, tá certo, né? Pois é. Então esqueçam o que eu falei, durmam, tá? Aproveitem para dormir, que é a melhor coisa que vocês fazem. Mas quando tiver um tempo livre depois disso, deem uma lida nesses livros aí de cálculo, de geometria analítica. É, hoje em dia, férias é desemprego, né? Ai, ai. Tá legal. Enfim, tem muita coisa para ver lá. Livro de geometria analítica também. Se vocês puderem estudar produto escalar e produto vetorial, vai adiantar muita coisa para física 3, por exemplo. Certo? Produto escalar, produto vetorial, essas integrais que eu estou falando aqui. Aliás, nem tanto isso. O que eu vou falar ainda hoje aqui, mas não tem mais uma meia hora. Mas quem puder ler esse capítulo aqui, ó, aplicações da integral definida. Tá? Esse capítulo é muita onda. Muito interessante esse capítulo. Que ele fala, por exemplo, do comprimento de uma curva. Aí tem uma fórmula aqui, que eu não vou ter tempo de explicar. Como é que calcula o comprimento de uma curva que é definida por uma função. E se ela não for uma função, se ela for ao contrário, né? Comprimento em equações paramétricas, que seria o espaço percorrido por uma partícula, né?
numa curva qualquer no plano, seria isso aqui. Que na verdade é o teorema de Pitágoras da velocidade. Área de uma região plana. Então tem muito exemplo aqui. Calcula, por exemplo, a área da elipse, que eu não tive tempo de fazer, que dá π vezes um eixo menor vezes o eixo maior. Né? Área entre duas funções, daqui a fórmula. Essa outra área aqui que eu não tive tempo de falar também. Então, tipo, esse capítulo 8 aqui é muito bacana. Volume de um sólido de revolução. Depois, quando você estudar integral dupla e tripla em cálculo 2, fica mais fácil de fazer isso aqui, mas dá para fazer usando uma integral simples também, devido à simetria que tem aí, né, de rotação. Dá para usar essa fórmula aqui. Enfim, acho que talvez eu tenha encontrado um pequeno erro aqui, então vejam com cuidado se vocês chegarem aqui. Enfim, aí além de volume, área e tudo, tem aplicação em física também. Então, deixa eu ver se é isso já. Coordenadas polares é importante. Então, quem puder dar uma olhada aqui em coordenadas polares é importante, tá? Porque isso é muito, muito, muito usado em física, tá? Coordenadas polares, está bem discutido aqui. Enfim, tem muita coisa. Não precisa ver todo esse monte de tipo de curva aqui, mas quem tiver curiosidade, né? Tem um prato cheio aqui. Aí, comprimento de arco também é um pouco recomendável. Aí tem um pouco de física aqui, ó, pessoal, nesse capítulo 8. Tipo, massa e centro de massa. Isso aqui é mais física 1 e mecânica clássica. Então, dá para ver, começa falando de uma discussão física e depois motiva uma definição para um corpo rígido, né, que tem uma distribuição contínua de massa. Depois, momento de inércia de uma barra também é interessante. Física também aqui, física 1, né? Trabalho também vai aparecer uma integral. Então, tudo isso são aplicações na física onde aparece a integral. Né? O trabalho que é a integral da força, escalar, deslocamento. Pressão de líquidos também, ó. Esse aqui eu nem li ainda. E aplicações em economia também. Tipo, excedente de consumo e produção. Enfim, tem muita, muita aplicação nesse livro. Tá? Então, quem tiver um tempo de ler esse capítulo 8, que tem aplicações da integral, veja porque vale a pena, certo? Eu vou falar agora disso aqui, que é um método de integração chamado substituição trigonométrica, tá? Então, esse método, ele serve para resolver integrais desse tipo aqui, que aparece raiz de a quadrado menos u ao quadrado, sendo u a variável, né? Integral de a quadrado mais u ao quadrado, ou de u quadrado menos a quadrado, tá? Integrais desse tipo, que tem a raiz. Só que não só a raiz, ela serve também para resolver, por exemplo, tá tão bonito, não quero riscar aqui, mas outro tipo de integrais também, onde aparece esse tipo de coisa aqui elevado, por exemplo, a 3 meios, né? Ou isso daqui elevado a quinta, esse tipo de coisa. Tudo isso esse método resolve, tá? E aí, como a gente não tem mais uma eternidade para terminar a disciplina, eu vou fazer com vocês um exemplo desse método de substituição trigonométrica, que consiste basicamente em pegar essa variável que a gente já tem e chamar ela de A, onde A é esse número que está aqui, vezes uma função trigonométrica, por isso que o nome é esse. Tá? Então, esse método ele serve para resolver integrais onde não aparece nenhuma função trigonométrica, mas a gente faz com que apareça, porque assim fica, assim a gente consegue resolver a integral. E aí vão ter esses três tipos básicos, e aqui embaixo tem triângulos que facilitam a aplicação desse método, como vocês vão ver aqui nesse exemplo que eu vou fazer. Então, por exemplo, uma integral que também pode aparecer em eletromagnetismo é essa daqui. Integral de dx sobre
Eu falo muito de eletromagnetismo, pessoal, porque é uma das disciplinas que mais exige da gente. Eu vou resolver com u ao quadrado para ficar igual à tabela lá. Então, o eletromagnetismo é uma das disciplinas que mais exige da gente, desde a Física Básica 3. Porque justamente aparecem essas integrais e aparecem os vetores. Então, quem puder reforçar isso, eu recomendo. Porque dependendo do professor que vocês pegarem, pode ser que ele não se importe muito com isso, certo? Então, é bom saber. Mas eu não quero assustar ninguém, tá? Vai dar tudo certo, tá bom? Não é para assustar, não é para ficar com medo, não. É para enfrentar tudo. Então, aqui, a gente percebe que isso se encaixa no caso B, né? O que significa que a gente tem que fazer U, é U, não é X. A gente tem que fazer U igual a tangente θ. E aí vocês já vão entender por que eu fiz igual a tangente θ. Né? É porque quando eu faço isso, bem aqui embaixo, o que era uma soma vai virar um único termo. Então a ideia é essa. Ó, nesse primeiro tipo aqui, quando eu substituo por seno, fica 1 menos seno ao quadrado. E aí vira cosseno. Esse outro aqui fica 1 mais tangente ao quadrado, aí vira secante ao quadrado. Então a soma desaparece. Aqui embaixo, por desaparecer, vai ficar mais fácil de resolver. E aqui nessa terceira, vai ficar 1 menos secante ao quadrado, que vai ser tangente ao quadrado. Então a soma vai desaparecer, vai ficar possível de resolver. Então, fazendo aqui u igual a tangente θ, nesse exemplo, porque se encaixa no caso B lá, a gente vai ter du igual a derivada da tangente secante ao quadrado dθ. Então, esse vai ser o du. Com isso, a integral, e então a gente já viu isso aqui, mas precisa arrumar o integrando primeiro, para não escrever um monte de integral um monte de vezes, né? Então, esse termo, u quadrado mais a quadrado elevado a 3 meios, ele é, na verdade, sendo u a vezes tangente, fica a vezes tangente θ, quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. E vai ficar a quadrado, tangente quadrado de θ, mais a ao quadrado, elevado a 3 meios. Aí eu boto a quadrado em evidência, então fica a ao quadrado vezes tangente quadrado θ mais 1, elevado a 3 meios, que é a quadrado vezes secante ao quadrado, elevado a 3 meios. Então, quadrado elevado a 3 meios dá o cubo. Então, fica a ao cubo secante ao cubo de θ, dθ. Então, com isso, a gente pode reescrever lá, integrando, né? Então, a integral de du sobre u ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios vai ficar o du, ele deu a secante quadrado de θ dθ, e embaixo deu a ao cubo secante ao cubo de θ dθ. Até agora parece que não facilitou muito, né? Mas se a gente arrumar isso, fica 1 sobre a ao quadrado ali, corta a secante aqui com essa, fica, não existe esse dθ embaixo. Fica dθ em cima sobre secante. Só que
A secante é 1 sobre cosseno, o que significa que 1 sobre secante é cosseno, tá? Então, essa integral, ela fica 1 sobre a quadrado é integral de cosseno de θ dθ. Então, isso é uma simplificação impressionante, tá? Transformar aquilo ali numa integral imediata. Essa mudança de variável chamada substituição trigonométrica. Porque agora virou uma integral imediata que dá simplesmente seno. Aí aqui é que entra aquele triângulo lá, né? Porque se vocês tentarem usar trigonometria para... Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, ou se eu estou conseguindo ser claro, melhor dizendo, qual é o problema aqui. A gente fez uma mudança de variável u igual a tangente θ e deu seno. Então, tipo, e agora? Eu resolvi, mas e agora? Como é que eu vou escrever o seno de θ em função de u? Vocês estão entendendo qual é o problema? Aí o truque para isso é esse triângulo aqui. No caso, como eu usei esse tipo B, eu vejo o triângulo B, que é o seguinte. Né? Vamos supor que o ângulo θ está bem aqui. A tangente de θ, ela é o cateto oposto pela adjacente. E eu sei que U é igual a tangente θ. Então, isso significa que a tangente de θ é U sobre A. Então, se eu construir um triângulo tal que aqui seja U e aqui seja A, eu sei que esse ângulo aqui vai ser esse ângulo θ da mudança de variáveis. E se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu descubro que a hipotenusa é raiz de U quadrado mais A ao quadrado. Certo? Então, com isso, eu posso obter o seno facilmente. O seno de θ é cateto oposto, que é U, dividido pela hipotenusa, que é raiz de U quadrado mais A ao quadrado. Simples assim. Tá? Então, desse triângulo aqui, a gente pode obter o resultado final dessa integral. Então, a integral de du sobre u ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios vai ser igual simplesmente 1 sobre a ao quadrado vezes o seno de θ, que é isso aqui, mais c. Certo? Então, pessoal, como eu disse, tem mais sobre isso no capítulo 7. Mais especificamente, seção 7.3. Tá? Eu recomendo vocês aprenderem isso, não porque vai ser absolutamente indispensável, não é indispensável isso aqui, mas é útil, tá? É útil, é importante. E outra coisa também, pessoal, integral é uma das maiores dificuldades, geralmente, de quem está estudando física na graduação, qualquer lugar. Então, quanto mais vocês tiverem, na verdade, paciência, né, para aprender isso bem, vocês vão ver que muitas dificuldades depois vão... Se você aprender isso direito, você vai ver que alguns colegas vão estar sofrendo e vocês vão estar sofrendo
10% a menos ou 20%, certo? Por cento a menos. Se vocês aprenderem muito bem integral, e mesmo que não memorizem 1 milhão de fórmulas, se vocês aprenderem pelo menos a consultar as tabelas e adaptar as regras que estão lá, isso já vai ser uma ajuda incrível, certo? E se vocês souberem usar software, esses softwares que eu recomendo esse que eu uso, que é o Wolfram Matemática, porque ele trabalha com fórmulas, ele não trabalha só com números. Cara, isso é uma ajuda e tanto, certo? Então tem que ser esperto. Tipo, a gente está estudando cálculo 1, aí eu vou pedir para vocês demonstrarem as fórmulas e tudo, mas depois disso, tem que resolver do jeito que der para resolver, certo? E aprender o máximo de ferramentas que vocês puderem. Isso vai ser muito útil. É isso, dica do tio aí. Muito bem. Aí, outro método que eu vou comentar rapidinho aqui com vocês é o das frações parciais. Tá tudo isso no capítulo 7 lá do cálculo A. Então, esse método é o seguinte, ó. Nós já vimos esse tipo de integral aqui, né? Então, a gente já viu a integral de dx sobre x, integral de dx sobre x ao cubo, x ao quadrado. A gente já viu a integral de dx sobre 1 mais x ao quadrado, que dá arco tangente, né? Até mesmo desse tipo aqui, que caiu na prova. Eu acho que foi algo assim que caiu na prova, né? Parecido com isso. Então, esse daqui dá um log. Esse daqui é uma integral do tipo x elevado a n. Esse daqui dá uma tangente a menos 1. E esse aqui dá para resolver usando mudança de variável, tá? Mas, e agora? E essa daqui? Como resolver essa integral aqui que eu tirei lá do livro? Integral de x menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Como resolver isso? Talvez não ajude nada. Nem o logaritmo, nem o x elevado a n, nem arco tangente, nem mudança de variável, nem integração por partes. Esses métodos e nem substituição trigonométrica talvez não resolva. Talvez resolva, né? Mas eu acho difícil. Certo? Então, como resolver isso? A gente resolve isso usando o chamado método das frações parciais, tá? E esse método, ele é mais fácil de explicar num caso mais simples, porque tem muitos casos, tá? E eu só quero dar para vocês a ideia, né? Também não precisa fazer 1 milhão desses casos aqui, que isso pode ser um pouquinho chato. Tá? Então, vamos considerar primeiro um exemplo mais simples, tá? Que pode ser resolvido de outras formas, que é essa integral i aqui, eu vou chamar de i, que é a integral de dx sobre x ao quadrado menos 1. Se eu não me engano, eu resolvi essa integral, não foi essa, mas era parecida na aula anterior. Tá? Então, o que consiste essa integração por frações parciais? É que vamos mostrar que 1 sobre x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que meio vezes 1 sobre x menos 1, menos meio vezes 1 sobre x mais 1. Então, fazendo essa separação, essas aqui são as tais frações parciais.
Então, fazendo isso, a gente consegue transformar uma coisa que tinha um quadrado em duas integrais que vão dar logaritmos, certo? Então, essa daqui, se eu não me engano, a gente viu hoje já, que dá tangente hiperbólica menos 1, que a gente pode escrever como um logaritmo, que é exatamente isso aqui, certo? Então, esse método das frações parciais é em demonstrar por que que isso vai dar isso, tá? E como é que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira, né? Então, a gente pega essa integral que a gente quer calcular, dx sobre x ao quadrado menos 1, e a gente escreve isso daqui como sendo uma constante dividido por x menos 1, mais uma outra constante dividido por x mais 1. Então, esse a e b são constantes que nós iremos determinar, tá? E é nisso que consiste esse método. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente soma o que está aqui e compara com o que está do lado esquerdo. Então, fica 1 sobre x ao quadrado menos 1, soma de frações. Então, fica a vezes o denominador da outra fração, mais b vezes o denominador da primeira, dividido pelo produto das duas. Por que que eu separei desse jeito aqui? Porque eu sei que quando eu multiplicar elas, eu vou voltar para cá. Então, o primeiro passo é fatorar o denominador, né? Porque assim vai ficar ax mais a mais bx menos b. E embaixo, x ao quadrado menos 1, que é o mesmo que tem aqui. Tá? Então, esse é o primeiro passo, fatorar o denominador. E aí eu separo as frações parciais de acordo com isso. Então, ali em cima vai ficar a mais b vezes x, mais a menos b sem nada, certo? Dividido por x ao quadrado menos 1. Aí agora o que a gente faz é comparar os numeradores. Então, como os denominadores são iguais, podemos igualar os numeradores. Certo? Então, lá eu vou ter 0x de um lado mais 1. O numerador do lado esquerdo é 1, que é a mesma coisa que 0x mais 1. E eu vou igualar isso com a mais bx mais a menos b. Tá? Então, como isso vale para todo x, na verdade é uma igualdade entre polinômios. O que significa que nós podemos igualar os coeficientes. Que tenham a mesma potência de x. Ou seja, os que têm potência x elevado a zero, a gente pode igualar. Então, nesse aqui, o que tem potência x elevado a zero é 1, e no outro, o que tem potência x elevado a zero é a menos b. Então, 1 vai ser igual a a menos b. E os que têm potência x elevado a 1 é, de um lado, 0,
e do outro A mais B. Certo? Então, com isso, a gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas que a gente pode resolver e determinar A e B. Tá? Então, a gente tem esse sistema bem aqui. A mais B igual a zero e A menos B igual a 1. Então, somando aqui os dois, a gente tem que 2A é igual a 1 e, portanto, A igual a meio. Só que como A mais B é igual a zero, B vai ser igual a menos A. E aproveitando esse resultado que a gente já tem aqui, B vai ser igual a menos meio. Isso significa, né, que voltando à separação desse negócio em frações parciais, a gente tinha que isso era igual a A sobre x menos 1 mais B sobre x mais 1. E a gente já tem o A e o B. Então, isso significa que 1 sobre x ao quadrado menos 1 vai ser igual a meio dividido por x menos 1 menos meio, porque o B é menos meio, dividido por x mais 1. Então, a gente transformou uma integral que era muito complicada, talvez, possivelmente, né, numa mais simples, que são dois logaritmos. Tá? Então, com isso, a gente pode retornar a integral. Então, a gente tinha a integral de dx sobre x ao quadrado menos 1. Então, a gente vai substituir isso por meio vezes 1 sobre x menos 1, menos meio vezes 1 sobre x mais 1, dx, que vai ficar meio, integral de dx sobre x menos 1, menos meio, integral de dx sobre x mais 1, que vai dar meio log natural do módulo de x menos 1 menos meio log natural do módulo de x mais 1. E, graças às propriedades do logaritmo, isso é meio, né? A diferença é o log da divisão. Certo? E está resolvido. Então, a conclusão é essa. A integral de dx sobre x ao quadrado menos 1 dá isso aqui. Certo, pessoal? Então, esse foi um exemplo de como usar esse método das frações parciais. Aí, lá no cálculo A, tem um exemplo um pouquinho mais complicado e mais cansativo também que esse, que eu vou apenas comentar com vocês aqui os pontos importantes, que é justamente aquele que eu usei como motivo para a gente usar esse método. Então, seria, calcule a integral de x menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Então, o primeiro passo é fatorar o denominador. Aí eu fiquei um pouco confuso, né? Porque se é uma função x ao cubo, como é que eu vou fatorar esse denominador que eu tenho que resolver
uma equação de terceiro grau. E até existe uma fórmula para isso, mas ninguém sabe essa fórmula de cabeça. Uma fórmula imensa. E aí significa que tem que resolver no computador. Mas se eu vou resolver no computador, por que eu não resolvo logo a integral de uma vez? Tá? Então, fingindo que esse problema não existe, a gente fatora o denominador desse jeito aqui. Certo? E esse denominador ele pode ser escrito como x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Por que ele tem essa fatoração? Porque mais 1, menos 1 e mais 3 são as raízes da equação, são as raízes desse polinômio. Certo? Aí o segundo passo. O segundo passo é escrever isso como soma de frações parciais. Então é escrever isso como uma soma de frações parciais. Então seria x menos 2 dividido por x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 vai ser igual a uma certa constante dividido por esse primeiro fator mais outra constante dividido pelo segundo fator mais uma terceira constante dividido pelo último fator. Tá? Então, essa daqui são de fato as tais das frações parciais. Ou como diz o pessoal lá do centro de Belém, as frações parciais. Tá? Como eu sou de Ananindeua, eu não falo assim. Certo? E aí, feito isso, a gente descobre, né? Então, por um método semelhante ao anterior, comparando essas duas frações, essas duas expressões, a gente descobre que A é igual a 1/8, B é igual a menos 3/8 e C é igual a 1/8, tá? Então, com isso, a gente pode fazer a integral, e a integral I, ela vai dar, que é essa integral bem aqui, né? Esqueci de dar o nome dela. E ela vai ser, então, essa constante A, que é 1/8, integral de dx sobre x menos 1, menos 3/8, que é a segunda constante, vezes a integral de dx sobre x mais 1, mais 1/8 integral de dx sobre x menos 3. Então, a integral vai ficar 1/8 log natural do módulo de x menos 1, menos 3/8 log natural do módulo de x mais 1, mais 1/8 log natural do módulo de x menos 3, que a gente poderia simplificar também, mas não precisa, como sendo 1/8 do log natural do módulo de x menos 1 vezes x menos 3, dividido por x mais 1 ao cubo. Certo? Ou poderia ser o log disso elevado a 1/8. Mas lá no livro termina bem aqui em cima, certo?
Então, pessoal, eu quis dar só para vocês uma ideia geral de como funciona esse método. E eu sei que eu falei muito rápido, e ninguém vai aprender tudo isso que eu falei nessa velocidade que eu falei. Mas eu queria só pontuar para vocês, ó, existe esse método aqui, ele funciona mais ou menos assim. Quem tiver tempo para ver e disposição, veja lá que vale a pena, tá? E outro método que eu vou só pontuar aqui também com vocês é a chamada substituição universal, que ela tem a seguinte ideia, ó. Pensem um pouquinho aí, como é que eu vou resolver uma integral desse tipo aqui? Integral de dx sobre 3 mais 5 cosseno x. Como é possível resolver uma integral dessa? Ela não é imediata, não dá para usar mudança de variável, porque que mudança de variável seria aí? Ou será que dá? Talvez, não sei. Em princípio, não é simples resolver esse tipo de integral, tá? Talvez essa até seja. São as chamadas funções racionais de seno e cosseno. E eles têm polinômios em que a variável é seno e cosseno, certo? E divisões entre eles. Então, esse método serve para resolver esse tipo de integral. Tá? Então, esse método é incrível, tá? Ele consiste em fazer essa seguinte mudança de variável aqui. Que é chamar de uma outra variável, poderia ser t ou qualquer letra, a tangente de x sobre 2. Essa daqui é a substituição universal, tá? E aí, trabalhando com essa mudança de variável, é possível demonstrar, por exemplo, ó, que o seno de x vai ser igual a 2t sobre 1 mais t ao quadrado, que o cosseno de x vai ser 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado, e que o dx vai ser 2dt sobre 1 mais t ao quadrado, tá? Então, com esse método, com essa variável nova, a gente demonstra essas três coisas aqui, e aí a gente transforma uma integral que tinha um cosseno numa integral de uma divisão de polinômios, certo? Então, essa é a ideia do método. A gente poderia demonstrar, por exemplo, esse dt tá? A gente poderia ver por que que dx é igual a 2dt sobre 1 mais t ao quadrado. Então, a gente poderia pegar o t aqui, que é igual a tangente de x sobre 2, e derivar, né?
Então, derivando fica dt é igual a meio secante quadrado de x sobre 2 dx. Onde essa secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? E eu acho melhor não fazer isso, porque vai ser uma conta imensa. E eu não fiz antes, então pode ser que eu erre aqui. E aí, se eu errar, vai ficar chato e vai tirar o foco do que eu quero falar, tá? Então, resumindo, vamos ver um exemplo de como aplicar esse método, que eu acho que é mais interessante. Mas tem como demonstrar essas três expressões aqui, não dá tanto trabalho assim. Eu só não quis fazer para não entupir a aula de demonstrações, tá? Então, vamos ver um exemplo, por exemplo, essa integral que eu falei no início, que é a integral de dx sobre 3 mais 5 cosseno x. Então, como é que a gente faz? Né? Usando a substituição universal, que é t igual a tangente de x sobre 2, né? Nós temos que o dx é 2dt sobre 1 mais t ao quadrado, e o cosseno de x é 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado, e a gente substitui na integral. Então, fica a integral de dx, que é isso aqui, dividido por 3 mais 5 vezes o cosseno, que é isso aqui. Então, isso vai dar a integral de 2dt sobre 1 mais t ao quadrado. E ali do outro lado vai ficar 3 vezes 1 mais t ao quadrado, né? Mais 5 vezes 1 menos t ao quadrado dividido por 1 mais t ao quadrado. Então, isso fica 2 vezes a integral de dt. E embaixo vai ficar esse 1 mais t ao quadrado, vai cortar com o outro. E aqui vai ficar 3 mais 3t ao quadrado, mais 5 menos 5t ao quadrado, dividido por 1 mais t ao quadrado. E aí cancela esse aqui com esse. Então, isso vai dar 2 vezes a integral de dt. E aqui embaixo ficou 3 mais 5, 8. 3t quadrado menos 5t quadrado menos 2t quadrado. Então, ficou 8 menos 2t quadrado. Que a gente pode passar esse menos meio multiplicando e escrever isso como sendo menos 2 sobre 2 integral de dt sobre t ao quadrado menos 4. Certo? E aí a solução fica menos... acho que eu errei alguma coisa. Não, acho que não. Eu errei no papel. Aqui está certo. Então fica menos o log natural do módulo de t menos 2 sobre t mais 2. Essa integral a gente já viu hoje algumas vezes, tá? Não é essa passagem que importa, é a outra. Então, isso fica menos o log natural, sendo t a tangente de x sobre 2, então fica tangente de x sobre 2 menos 2, dividido pela tangente de x sobre 2 mais 2, mais uma constante, tá? Então, isso daqui é um exemplo de como usar
esse método da substituição universal. Então, resumindo, hoje a gente conversou brevemente sobre alguns métodos de integração, vou pontuar para vocês. Então, tem algumas funções trigonométricas, né, que a gente precisa usar as identidades da trigonometria, né? E às vezes pode dar uma integral, essa integral pode dar um logaritmo ou uma função hiperbólica inversa. E dependendo do logaritmo e da função, a gente pode expressar um como sendo igual ao outro através dessa tabela. E eu não vi se tem essa tabela em algum livro de cálculo, mas eu acredito que deva ter em algum, tá? Daqui a 10 anos, quando eu escrever o meu, vai ter. Beleza. E aí, a gente viu alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui é parecido com a prova, apenas pontuando isso porque é importante nesse momento, né? Esse exemplo aqui é parecido com uma questão da prova, esse exemplo da integral do cosseno ao quadrado, para fazer mais ou menos assim. Aqui é a demonstração dessa igualdade e, enfim, dependendo da integral, vai ter um método diferente aqui. Então, integral de tangente, cotangente, secante, cossecante numa potência, a gente aplica essas relações da trigonometria, essas identidades que envolvem secante e cossecante, e também mudança de variável, integração por partes. Aí eu falei para vocês dessa substituição trigonométrica, está aqui uma tabelinha para resumir esse método. Eu recomendaria deixar essa tabela destacada em relação ao resto da aula, porque talvez esse seja o ponto mais importante da aula de hoje, seja essa substituição aqui, tá? E aí tem um exemplo aqui breve de como usar esse método para resolver uma integral. Depois a gente falou brevemente sobre o método das frações parciais, né? Que é para resolver a integral desse tipo que tem divisão de polinômios. E eu fiz um breve comentário também para vocês sobre a substituição universal, que consiste basicamente em definir uma variável como sendo tangente de x sobre 2. E aí a gente viu um exemplo breve aqui também. Então, pessoal, o que eu daria de sugestão de leitura agora para vocês seria ver um pouco melhor esses métodos aqui. Seria o capítulo 7 do Cálculo A, ou pode ser em qualquer livro, né? Cada um tem o seu livro preferido, ou o livro que mais odeia, né? Dependendo da disciplina. E ver também essas aplicações da integral. Então, eu recomendaria ver isso aqui. Não vai cair na prova, porque a prova já foi, mas é útil para a vida. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou dar a minha última aula na sexta-feira, se ainda tiver alguém disposto a assistir, onde eu vou falar de uma parte que faltou de derivada, que é máximos e mínimos, ponto de inflexão, essas coisas, tá? Então, por hoje seria isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou alguma uma coisa que alguém queira ver? Não? Então tá bom. Então talvez seja melhor eu dar essa última aula no sábado para não atrapalhar vocês de resolver a lista. Então sexta-feira eu não vou dar aula. Se tiver alguém disposto a assistir sábado, eu venho sábado e termino o conteúdo, tá bom? Então por hoje seria isso. Sim, eu gravei, sim. Tô gravando ainda. Tá bom, então. Então até a próxima, pessoal.